o que que é estádio e o que são os domínios quando a gente está estudando concreto armado, tá? Então, basicamente, pessoal, o que a gente precisa entender, né? Eu não vou trabalhar com números aqui, eu quero que vocês entendam o conceito de que seria estádios e o que seriam deformações, domínios quando a gente está trabalhando com estruturas de concreto armado, né? Peças sobre flexão, tá? Quando a gente começa a estudar o concreto armado, a ideia dele se passa por essa questão de estádios e os domínios, né? Então, os estádios, tá? É a maneira como uma peça vai se comportar até a sua ruptura, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso? Então, imaginem que vocês têm uma viga, tá? Uma peça onde ela vai estar flexionada, né? E aí, inicialmente, está escorado essa peça, né? Para concretagem e tudo mais. E a primeira etapa da vida útil dessa peça vai ser o quê? Retirar esse escoramento, correto? Então, após a retirada desse escoramento de uma viga, de uma laje, por exemplo, o que que vai acontecer? O peso próprio dessa estrutura vai começar a exercer a própria, vai começar a fazer solicitações, né, nessa peça, o próprio peso dela. Inicialmente, normalmente, esse próprio peso da estrutura, ele é relativamente baixo se comparado com o que? Com o que ela resiste. O que, que acontece é que a gente tem aqui o estádio 1, tá? Que representa esse momento inicial da estrutura, que é o que? Quando a sua seção transversal aqui, ó, aqui no caso seria uma viga, né? Mas pode ser uma laje também, de maneira semelhante, onde o que? A gente tem o diagrama de tensão e deformação sobre essa seção transversal. Então imagine que o esforço do peso próprio dessa viga, no caso, ela não é tão elevado a ponto de fissurar o seu elemento estrutural. O que, que acontece? É que o concreto vai estar aqui resistindo a essas tensões de compressão e ele também vai estar o quê? Resistindo a essas tensões de tração. Tá? Tanto é que essas tensões atuantes na peça, no caso de compressão, né, o concreto vai estar resistindo, mas a tensão atuante de compressão lá na parte de baixo, se for uma viga biapoiada, por exemplo, essa tensão de compressão ela é menor do que quem aqui? A tensão resistente à tração do concreto. Ou seja, o seu concreto ele está conseguindo resistir a esses esforços de tração, tá? O que, que vai acontecer é que normalmente essa peça ela vai ter lá a sobrecarga depois, o revestimento da estrutura, os pesos que vão sendo somados ao longo da vida útil. O que, que tende a acontecer é o que? É que a gente passa para o estágio 2. É quando essa tensão de tração atuante na peça, devido a esse aumento de carregamento ao longo do tempo na sua estrutura, vai fazer com que aconteça o quê? A tensão atuante de tração ela ultrapasse essa tensão resistida pelo concreto à tração, que normalmente não é muito alto. O concreto ele resiste relativamente pouco à tração se comparado à compressão. E quando essa tensão atuante ultrapassa esse limite resistido pelo concreto, o que acontece é que vai fissurar a nossa peça de concreto. Beleza? E é aí que entra as nossas armaduras passivas, as nossas barras de aço. Então, no diagrama de tensões aqui, ó, perceba que está acontecendo o quê? O, o concreto ele não resiste mais às tensões de tração. Quem resiste é somente o aço agora, tá? E ele continua resistindo às tensões normais de compressão, com o diagrama linear aqui, tá? Então, à medida que você afasta da linha neutra e vai indo para a borda mais externa, o que, que acontece? Esse diagrama de essa tensão de compressão ela vai aumentando linearmente. E o que acontece é que essa estrutura ela vai receber mais cargas ainda ao longo do tempo, né? E você dimensiona ela para o quê? Para até a ruptura final. Então a situação mais caótica, mais crítica dessa estrutura é o quê? Quando ela receber mais carregamento e aí as tuas fissuras aumentarem ainda mais e essas fissuras chegarem aqui né, próximo à linha neutra, tá? O teu aço vai continuar resistindo aqui aos esforços de tração, porque já fissurou a sua peça desde lá do estágio 2, então o aço ele vai resistir a esses esforços, beleza? Só que no estágio 3
A diferença é que o diagrama já não é mais linear, né, como aqui no estágio 2. O que acontece? Devido a esse aumento progressivo, né, dessa fissuração, dessa diminuição da linha neutra aqui, tá? Ou seja, essa fissura ela já tomou conta grande parte da sua seção transversal. O que acontece é que você tem pouca área, tá, para resistir a esses esforços de compressão. E o que acontece é que esse diagrama ele deixa de ser linear, tá? E ele passa a ser o quê? Essas tensões aqui, que são, né, as tensões de escoamento, a tensão de ruptura, né, do concreto, tá? Então, ela deixa de ser linear e ela começa a ser constante dentro da tua seção transversal. Então, se antes você tinha somente a tensão máxima lá de ruptura do concreto lá na extremidade, na fibra mais afastada da sua seção transversal, igual aqui, ó, e ela ia diminuindo linearmente, agora não. Essa tensão de cálculo, né, essa tensão resistida pelo concreto à compressão, ela vai se tornando o quê? Linear, constante aqui dentro da seção transversal, tá? E aqui há uma pequena parábola mesmo. Então, esse diagrama ele modifica. E é aí que caracteriza essa seção, né, esse estádio por ser um estádio de ruptura. Tá? Então, o estádio 1 e o estádio 2 seria um estádio que a gente relaciona mais com o estado limite de serviço da nossa estrutura. Agora, o estádio 3 a gente relaciona com o quê? É na ruptura. É ali a situação caótica, é a situação mais crítica, é a situação final da nossa peça. Beleza? Mas é basicamente, né, um avanço ali devido a esse acréscimo progressivo de carga. Né? A sua peça começa a fissurar, a sua linha neutra ela vai diminuindo, percebo que ela vai subindo, então a linha neutra ela estava aqui embaixo, né, no início. Tá vendo que ela subiu um pouco, então ela já passou a ser um pouco mais para cima. Tá? Com isso você tem menos área para o concreto resistir à compressão. E no estágio 3 a linha neutra sobe mais um pouco. E aí começa a acontecer o quê? A plastificação aqui da sua seção. Tá? Então, esse estágio 3 é classificado, né? A característica dele é justamente por essa, pela plastificação aqui da seção na região comprimida do seu concreto. Beleza? Bom, e os domínios? Os domínios que vocês têm que ter em mente é o seguinte: os domínios estão relacionados às possibilidades de ruína. Então, muita gente tenta fazer analogia entre estádios e domínios. Na verdade, os domínios eles já rompeu. Então, é a maneira, as diferentes maneiras que a sua peça tem de romper. Mas todos os domínios significam o quê? Ruptura. Tá? Então, sempre lembre disso. Os domínios de deformação já são a ruptura da peça. Então é como se a gente estivesse trabalhando já dentro do estágio 3, beleza? Com a ruptura da peça. Bom, e os domínios, como que eles funcionam, Igor? Então aqui a gente tem quantos domínios diferentes? A gente tem 5. O que eu aconselho vocês para entender de maneira simples é olhar sempre, né, como se fosse um leque, tá? Então pensem, olhem primeiro o domínio 1 e seguindo a setinha aqui, tá vendo que tem uma seta indicando o sentido correto, daqui da esquerda para a direita, tá? Então percebam que o nosso domínio 1, ele tem fixo aqui, ó, o aço com uma deformação de 10 por mil, tá? Que seria essa deformação máxima no aço, né? Que esse aço é capaz de resistir. E aqui a gente está falando de concretos até a C50, porque concretos acima disso mudam alguns valores aqui desses domínios. Então, assim, de maneira geral, concretos até C50 é o que é ensinado inicialmente, tá? Bom, então o aço ele é fixo aqui no ponto A, no domínio 1, por 10 por mil. O que isso quer dizer? O que pode variar aqui, ó? É o leque aqui em cima. E o domínio 1 vem até qual linha? Até essa linha aqui, ó. Certo? E aqui a gente tem, ó, o D, que é aquela altura útil da nossa seção transversal, tá? Que é descontando o cobrimento e até o centro de gravidade lá da armadura tracionada. Beleza? Bom, o que seria esse domínio 1? Tá vendo que o aço ele tá fixo em uma deformação de 10 por mil? E aqui, ó, na parte superior da nossa seção transversal, o que está acontecendo? Ela só está o quê? Alongando, tá? Porque
a linha que divide aqui entre alongamento e encurtamento é essa linha aqui, ó. Beleza? Percebam que o domínio 1, ele está todo à esquerda dessa linha, então significa que ele está o quê? Alongando. Beleza? Se ele está só alongando, a gente pode entender que esse domínio 1 é o quê? É para uma peça toda tracionada, é um tirante. É como se você tivesse uma barra e você está tracionando essa barra, tá? Porque toda ela está sendo alongada, não tem nenhuma parcela dessa barra que está sendo o quê? Encurtada ou comprimida, certo? Aí a gente pode entrar no domínio 2. Tá? O que seria esse domínio 2? Agora, ó, é dessa linha aqui, correto? Dessa linha aqui até essa linha aqui, certo? E aqui o ponto fixo para a gente no domínio 2 agora é esse ponto B aqui em cima, tá vendo? O que acontece no domínio 2? O aço, ele também sempre vai ter uma deformação máxima de 10 por mil, vai estar tá fixo aqui. O que pode variar agora, ó, é aqui em cima, tá vendo? Que pode vir aqui dessa linha até essa outra linha do ponto B. O que significa isso? É o encurtamento lá, o epsilon no concreto, correto? Então é esse encurtamento que o concreto, né, pode ter, tá? Então assim, o aço aqui ele é fixo em 10 por mil, beleza? Então quer dizer que ele vai deformar o máximo que ele pode deformar, que é 10 por mil. Tá? Ele não vai passar, o aço não vai deformar mais do que 10 por mil via de regra. Né? O aço que a gente está acostumado a trabalhar, se é a 50, por exemplo. Bom, e o domínio 3? O domínio 3 a gente também continua tendo o ponto de referência lá no ponto B, correto? Que é esse ponto aqui. Ó. Então a gente continua tendo esse ponto de referência aqui no ponto B. Só que agora percebam que o concreto ele vai chegar até onde? Até a sua deformação última, que é representada aqui, ó, pelo epsilon CU, correto? Então assim, o concreto agora não vai variar mais, ele sempre vai estar na sua essa maneira de ruptura, lembrando que todos esses domínios são que a peça rompendo, tá? Então, nesse domínio 3 é o concreto na sua deformação máxima lá de ruptura. O que pode variar aqui agora? O aço. Tá vendo que o domínio 3 ele pode trabalhar nessa faixa aqui? Que é, ou ele vai romper de 10 por mil, que é a deformação máxima nele, ou ele vai romper o epsilon YD, que é aquela deformação, a tensão de escoamento. Certo? Que é a deformação ao escoamento mesmo, que é menor do que os 10 por mil, que é a deformação máxima. E é aí que entra a grande questão, tá? A norma, né, se vocês lembrarem lá, ela limita aquele x sobre d a 0,45. O que significa isso? Que aqui, ó, é a linha neutra, é o nosso x, certo? É a altura ali da linha neutra, onde é o divisor de águas entre a compressão e a tração. E o d é a altura útil, que é essa altura aqui, ó, certo? Então, essa altura que a norma limita de 0,45 aqui, ó, é como se fosse o quê? 45% da sua seção transversal sendo comprimida. Tá? Quando você pega esse 0,45 e traça uma linha, né, no domínio 3 exatamente sobre esse 0,45, percebam que a gente vai chegar aonde? No epsilon limite para o aço. Tá? A gente não está importando com valor aqui, eu quero que vocês entendam esse conceito. Tá vendo que a gente tem um epsilon limite? Ou seja, ele é maior do que o epsilon, essa deformação ao escoamento do aço, porque está para a esquerda aqui, né? Então é maior, certo? Ah, Igor, eu não entendi. O que isso significa? Significa que a norma ela faz a gente trabalhar da seguinte forma: olha, vocês não podem trabalhar com o x sobre d menor do que 0,45. Por quê? Quer dizer, maior, né? Desculpa. Então vocês não podem trabalhar com x sobre d maior do que 0,45 aqui. Porque se você trabalhar com x sobre d maior do que 0,45, tá? O que vai estar acontecendo? A tua ruptura da seção ela vai ser uma ruptura mais frágil. Ou seja, o seu aço ele vai deformar menos, né, para romper essa seção. Tá? Então perceba o seguinte: se a nossa peça romper aqui quando o nosso aço
estiver aqui, por exemplo, a essa deformação de escoamento, ele vai deformar menos, correto? Do que o nosso aço tendo essa deformação limite aqui, que é maior do que a deformação de escoamento, que vai deformar muito menos do que essa deformação aqui, ó, de 10 por mil, que é a deformação máxima no aço. Então, isso que a norma traz desse limite de 0,45 é justamente o que? Para a gente não ter uma ruptura frágil na nossa seção transversal, tá? Ou seja, a nossa peça ela vai ter que dar sinais de que tem alguma coisa errada, ou seja, a região tracionada onde estão as armaduras, ela vai ter que esticar de certa forma, né? Vai ter que se deformar bastante a ponto de dos usuários, dos responsáveis técnicos perceber que tem alguma coisa errada ali e, né, tem que ser feita alguma intervenção. Então essa limitação de 0,45 é justamente para não ter uma ruptura frágil, tá? Ou seja, o aço deformar pouco. Porque percebam que quanto mais aqui, ó, para a direita, tá? A nossa deformação acontece, ó, todos esses pontos aqui para o lado direito, o que acontece com esse epsilon? Ele vai diminuindo, tá? Então ele é cada vez menor. E todos eles são uma maneira de ruptura. Só que quanto menor é esse epsilon, menor é o que? A deformação no aço. E quanto menor essa deformação no aço, menos a sua peça vai indicar que ela está prestes a romper. Então, mais frágil vai ser essa ruptura. Então, repetindo novamente, isso é por uma questão, né, de certa forma, de segurança, tá? Para a peça ter uma ruptura mais dúctil, tá? Para a sua seção, para o seu elemento estrutural, conseguir se deformar mais, fissurar e mostrar, né, na onde está acontecendo essas trações, que está deformando muito e a ponto, né, de dar tempo de observar isso. E o domínio 4, tá? Na verdade, parte aqui, ó, do domínio 3, perceba que essa parte a gente não utiliza, né? Então, essa parte aqui do domínio 3, ó, que está acima do 0,45, a gente já não pode utilizar, tá? E o domínio 4 e 5 segue a mesma lógica, basicamente, tá? Então, o domínio 4, né, na verdade, o domínio 4 até chegar aqui nessa nesse ponto, né, que seria a deformação quase nada do aço, tá? É a nossa peça ali tendo uma ruptura extremamente frágil, ou seja, isso não seria interessante, né, nem um pouco. Agora, né, esse domínio 4A e esse domínio 5, tá, seria mais relacionado com o quê? Com um pilar, tá? Então é uma peça ali toda basicamente comprimida aí, tá? Então por quê? Porque está havendo o quê? Encurtamento da nossa seção transversal, tá? Então a ideia por trás desses domínios é relativamente simples, tá? Eu espero que tenha dado para entender como que faz essa interpretação. O principal mesmo é justamente esse divisor de águas aqui, né, que seria esse domínio 3, só que não ele inteiro, justamente onde a 6118 limita a gente a esse x sobre d aqui, ó, de 0,45. Beleza?